Conforme eu estava falando, semana passada nós tivemos a nossa conferência. E apesar de ter sido uma conferência bem diferente do ano passado, né? Ano passado nós tivemos um mover muito grande aqui com o Davi Silva. Essa conferência eu percebi que nós tivemos um aprofundar nas palavras. Foi interessante que nós não demos tema para nenhum dos pregadores de sexta, sábado e domingo. E as palavras de sexta, sábado e domingo parece que elas foram se complementando a cada noite. E é interessante que o Espírito Santo ele fala conosco de maneiras diversas. Só que uma das coisas que eu gostei, particularmente eu gostei nessa conferência, é que eu pude rever velhos amigos, né? 2023 eu estava em São Paulo e lá em São Paulo eu me conectei muito com a banda Dunamis, e eles estavam aqui domingo passado, e aquele momento de rever amigos é um momento que você começa a atualizar das novidades, não é? Você compartilha das conquistas, você até mesmo às vezes abre de problemas que você enfrentou, para a pessoa com aquela empatia toda, ela se preocupar com você, interceder por você. Mas eu gosto muito do fato de encontrar velhos amigos. Eu não sei você, talvez um amigo de escola, um amigo de trabalho que você trabalhou algum dia, vizinhança de algum bairro que você morou, né? É muito gostoso nós encontrarmos pessoas que são amigas mesmo, pessoas que nós podemos confiar, ou não é verdade? E alguns dias atrás, né, no mês de junho, nós tivemos o Dia dos Namorados, e no reverso nós tivemos uma série de mensagens sobre relacionamento, e desde então, o Espírito Santo ele começou a falar muito comigo, eu comecei a meditar muito sobre a temática relacionamento, né? Só que, em junho eu foquei em relacionamento de namoro, noivado, que é para jovem, mas domingo agora, quando eu encontrei os meus amigos do Dunamis, eu senti muito forte um desejo de começar a me aprofundar na temática relacionamento em geral, seja relacionamento de namoro, relacionamento pai-filho, de irmão, de amigo, e relacionamento em geral. E eu peguei e comecei a orar, falei: Senhor, como que o Senhor enxerga os relacionamentos? Nós sabemos que Deus é um Deus relacional, isso é óbvio para todos, acredito, né? Só que eu comecei a me questionar quanto que o Senhor valoriza o nosso relacionamento com pessoas, porque nós sabemos que o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele, mas o quanto que Ele valoriza o nosso relacionamento com as pessoas, quanto que Deus se importa com o relacionamento da pessoa que está no seu lado, a pessoa que está atrás de você, que às vezes você nem conhece, quanto? Eu falei: Senhor, quanto que o Senhor se importa com o meu relacionamento com os irmãos aqui da igreja? E naquele momento o Senhor ele falou assim comigo: para você entender, basta você lembrar de uma coisa, como que é que na palavra, na Bíblia está escrito que eu chamo a igreja? Aí eu falei: Senhor, como? Deus falou assim: corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Eu me importo tanto com o relacionamento da igreja, tanto com a igreja estar unida, que eu comparo a igreja com corpo. Eu chamo a igreja de corpo de Cristo. Eu me importo tanto que cada um esteja bem conectado, ligado, unido, em comunhão, que eu chamo de corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E vamos lá, gente. Minha filha nasceu faz 3 meses, a Chloe. Então, por um bom tempo, vocês vão ver toda vez eu aparecendo aqui, eu vou querer falar dela. Que alegria, né? Agora eu entendo um pouco porque meus pais ficam falando de mim e do meu irmão direto, né? E a Chloe é minha filha. Ela é minha filha. Eu daria tudo por ela. Quem que foi Cristo? Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus. O Filho de Deus, Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Para você entender um pouquinho da importância que Deus dá para aquilo que nós estamos aqui agora. Esse relacionamento, a comunhão dos irmãos, a nossa unidade. Ele compara com o corpo. E naquele momento eu comecei a meditar e falei: Senhor, isso é incrível,
Que privilégio eu poder fazer parte desse grupo de pessoas que é chamado o corpo de Cristo. E Deus ele falou assim: olha, quais são os momentos que eu falo sobre o corpo de Cristo? E naquele momento eu lembrei de duas situações principais em que o corpo de Cristo é citado na Bíblia. A primeira é essa que eu acabei de falar. Nós, o povo de Deus, aqueles que chamam Deus de Pai, nós somos o corpo de Cristo. Mas a Bíblia também vai falar sobre o corpo de Cristo no momento em que Jesus está sentado à mesa, com um vinho em sua mão e um pedaço de pão na outra, e ele rasga aquele pão e compartilha do pão com os discípulos e fala: comam, pois esse é o meu corpo. Eu falei: Senhor, qual que é a ligação? Qual que é a ligação entre o corpo de Cristo, como o pedaço de pão representado, o corpo que seria pregado na cruz, e o corpo de Cristo, que é a união das pessoas, do povo de Deus? E naquele momento eu comecei a meditar nisso, e eu comecei a entender algo muito importante para nós. Muito importante. Não tem como eu valorizar o relacionamento dos irmãos aqui, corpo de Cristo, se eu não valorizar o corpo de Cristo pregado no madeiro. Não tem como. Porque Jesus teve o corpo crucificado, para que hoje nós aqui juntos possamos nos ser chamado de corpo. Se hoje eu quero entender a importância de eu lavar o pé do meu irmão, servir o meu irmão como corpo de Cristo, eu tenho que entender que o pé de Jesus foi crucificado na cruz. Se eu tenho que olhar para a minha mão e falar assim: eu quero ver as minhas mãos servindo o corpo de Cristo, eu tenho que entender que uma mão foi crucificada lá na cruz. Para que eu consiga entender o real valor do corpo, povo de Deus, eu preciso valorizar o corpo de Jesus pregado na cruz. Agora, a partir dessa ótica eu te falo uma coisa: pessoas que desvalorizam o relacionamento, pessoas que não veem uma importância no servir o irmão, pessoas que de fato não entendem o que é lavar o pé, servindo o irmão, amando o próximo, não tem como fazer isso. Não vou entender jamais, se não entender o corpo de Cristo crucificado. Ah, eu odeio relacionamento, então você está desvalorizando a cruz. Ah, para que nexo? Para que célula, grupo pequeno? Para que evangelismo? Pessoas que desprezam qualquer tipo de relacionamento no corpo, povo de Deus, está desprezando o corpo de Cristo pregado na cruz. É automático. Não tem como. Porque Jesus morreu para que nós possamos fazer parte desse grupo de pessoas chamado corpo. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Então um termômetro para você saber, um ótimo termômetro para você medir se você entende o sacrifício de Jesus, é quanto mais você se relaciona com as pessoas. Quanto mais você ama pessoas, mais você está valorizando Jesus na cruz, o sacrifício que Ele pagou. Agora, eu acho interessante que, para que a gente de fato saiba se nós estamos sendo corpo e valorizando a cruz, nós precisamos conhecer o corpo. Não adianta você falar assim: não, mas eu me relaciono bem. Será? Será que você se relaciona da maneira que a Bíblia fala? Porque se você está se relacionando da maneira que não é bíblica, automaticamente você não está valorizando o corpo, o povo de Deus, e consequentemente você não está valorizando o corpo de Cristo pregado na cruz. Gente, vou lá, a Chloe nasceu 3 meses. A partir do momento que ela nasceu, parece que a Evelyn se tornou médica. Ela sabe da anatomia do corpo humano. Qualquer coisa que eu pergunto, ela sabe. Eu falei: gente, virou mãe, virou médica. Não, ela tossiu 3 vezes a mais. Olha, eu já sei o que é, hein? E parece que quanto mais experiente a mãe é, mais em medicina ela conhece, já reparou? Gente, eu vou no mercado, passa uma senhora no corredor, ela olha pela Chloe: olha só, isso aqui na pele dela significa tal coisa, a ausência de meia vai ter o pé aqui, vai pegar gripe. Eu falei: gente, você é médica, doutora? Não, só não. E por que eu estou te falando isso? Eu não sei se você já teve a infelicidade
de tomar um remédio errado, achando que você sabe o que o seu corpo precisa. Eu já fiz isso. Quase desmaiei, dirigindo. Por quê? Porque eu achava que conhecia o que meu corpo precisava, e eu acabei me medicando errado. Você achar que você conhece o corpo, e não conhecer de fato, vai fazer com que as suas atitudes causam um dano no corpo. Então é fundamental você saber como o corpo de Cristo funciona. Qual que é a maneira que a Bíblia fala que nós devemos nos relacionar. Qual que é a maneira que nós devemos amar o próximo. Para que assim a gente de fato possa valorizar Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? E para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, no capítulo 12, versículos de 14 a 20, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço a esse corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o relacionamento, sobre o corpo de Cristo, é que o corpo deve ser funcional. O corpo deve ser funcional. O próprio versículo aqui ele fala: imagina se o corpo fosse composto somente de um olho. Imagina você nasce com 2 pernas esquerdas e nenhuma direita. Como que você ia conseguir correr, caminhar? Se o corpo não está com os membros da maneira correta, ele se torna disfuncional. Em Juízes, a Bíblia vai falar de uma história de um rei chamado Adoni-Bezeque. Esse rei, todas as vezes que ele conquistava os seus inimigos, ele capturava esses inimigos, ele cortava os polegares da mão e do pé. Cortava o dedão, cortava fora. Porque sem o dedão da mão, aquele guerreiro não conseguiria usar armas, que eram espadas. E sem o dedão do pé, ele teria dificuldade de correr. Um inimigo que não consegue segurar uma espada e tem dificuldade para correr, é um inimigo que não representa ameaça alguma. A ausência de um membro tão pequeno, um dedão do pé, tornava o inimigo sem ameaça alguma. Todo corpo que tem ausência de algum membro, ou tem um membro que é disfuncional, atrapalha o corpo de avançar. Atrapalha o corpo de avançar. Agora, como que a gente pode aplicar isso na prática nas nossas vidas? O corpo, cada um tem, dentro do corpo, cada membro tem sua função. Se o dedão é simplesmente para você conseguir segurar uma espada, ou um microfone igual eu estou fazendo, ele já tem o seu valor e está ótimo. Agora, quantas vezes nós caímos no erro da inveja, de olhar para uma pessoa que tem uma posição, um cargo, uma condição financeira, tem uma liberdade de tempo maior, e a gente cai na inveja de falar, por que não sou eu lá? Pensamentos invejosos tornam o corpo disfuncional. Pensamentos invejosos dentro de uma igreja faz com que a nossa ameaça contra o inferno caia. Por que Satanás vai se sentir amedrontado por uma igreja que tem membros disfuncionais? Toda vez que você se ausenta da sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo, você está fazendo com que aquela parte do corpo se torne disfuncional. O que Deus chamou você para fazer? Às vezes Ele te entregou uma condição financeira que é para você no reino, no corpo, na igreja, ser um mantenedor de alto calibre.
E a sua ausência no posicionamento financeiro faz com que aquele membro que você se torne disfuncional para o corpo. A igreja deixa de avançar por causa de mim, então sou insubstituível. Não, ninguém é insubstituível. Só que existe uma coisa que nós precisamos entender: se Deus falou, Ele vai cumprir. E muitas vezes nós temos o privilégio de ser participantes da promessa que Ele está trazendo. Vamos lá, imagina Deus, Ele chega e fala assim: Americana será abençoada, amém? Amém. Você pode ser um membro fiel, comprometido, funcional para o corpo, e assim ser participante da promessa de Deus abençoar a Americana. Ou você pode simplesmente abrir mão das suas responsabilidades e você não ser participante daquilo que Deus está fazendo. Sabe outra coisa? Um corpo disfuncional é se existe um membro que quer trabalhar individual do resto. Se existe alguma parte do seu corpo que quer ser separado do resto, tem vida própria, aquilo causa um baita problema. Um baita problema. Se Deus Ele te abençoou de alguma forma, é para que essa bênção que você tem seja para abençoar outras pessoas. Eu não sei se você já viu, eu já vi várias vezes. A gente está no trânsito, aí eu olho um carro e está escrito assim: presente de Deus. Alguém já viu isso? Daqueles adesivos no carro, presente de Deus. Foi Deus quem deu. Jesus no comando. Eu já vi frases assim num carro, num caminhão. Aí a pessoa que tem lá no carro, presente de Deus, quando ela é convidada para usar o carro para abençoar o reino, mas vai pagar minha gasolina? Ué, Jesus no controle, a primeira fechada que a pessoa toma já desce da cruz e do carro, e já sai brigando com todo mundo, xingando todo mundo. Ai, Deus me deu uma casa, glória a Deus, vamos fazer um nexo lá, está amarrado, vou abrir minha casa para os outros? Uau, eu conquistei, é mesmo, glória a Deus. Como você vai abençoar o reino? Abençoar o quê? Se aquilo que você tem em mãos só serve para abençoar você mesmo, você é como um membro do corpo que está tentando trabalhar separado do corpo. Não dá certo. Não dá certo. Sabe, um corpo funcional, ele cuida de si mesmo. Existe um negócio chamado reflexo. Reflexo. Tem pessoas que têm um reflexo muito acelerado e tem aquelas pessoas que são um pouco mais calmas, né? E o reflexo é uma resposta motora imediata, baseada em algumas circunstâncias, e uma delas é o medo. Quer ver um exemplo? Você andando na calçada e você passa do lado de uma casa que tem cachorro e você não viu o cachorro. Você passa, você já arma, você nem viu o cachorro. Isso é reflexo. Sabe, lembro de uma história. Olha só, uma vez eu estava em casa, meu pai e meu irmão, eles foram viajar e ficou só eu e minha mãe. A gente morava numa casa que tinha um quintal no fundo. E irmãos, particularmente eu acho muito engraçado o susto. né? E eu lembro que minha mãe, ela foi buscar um negócio no fundo de casa, era noite, era umas 8, 9 horas da noite. E eu vejo ela lá fora e falo assim, chegou minha hora. Irmãos, eu escondi atrás da bancada assim da pia. Esperei minha mãe, ela passou pela lavanderia. Na hora que ela entra na cozinha, eu agarro os 2 pés dela assim. Fiz assim. Naquele momento, ela deu, ela virou e começou a me bater. Toma, toma, toma. No susto, no reflexo, ela começou a me bater muito. Eu, calma mãe, era brincadeira, sou eu. É você, menino. E voltou e sentou a mão. Foi no susto e na raiva. Isso se chama reflexo. Ela ficou bem chateada naquele dia. Mas algo eu aprendi. Não dar um susto mais na minha mãe. Mas que o reflexo é uma resposta imediata, baseado num perigo que a pessoa está sentindo.
Será que nós, como corpo de Cristo, temos o reflexo imediato ao ver um membro do nosso corpo, um membro da igreja passando por um problema? Será que nós nos sentimos ameaçados, mesmo quando o problema não está sobre as nossas vidas, mas sobre a pessoa do nosso lado? Se você vê alguém passando dificuldade, o seu reflexo é o quê? Se isentar ou cuidar do corpo? Como que você precisa de ajuda? Posso orar por você? Vem aqui, deixa eu te pagar um almoço. A generosidade, muitas vezes é um reflexo que Deus está colocando nos nossos corações, para cuidar do corpo, de um outro membro do corpo. Se a sua resposta, ao ver problemas, seja na sua vida, ou na vida dos outros, é se isentar, se afastar de pessoas, você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Começa a buscar esse reflexo, de ao ver um problema, você seja o primeiro a se posicionar, para poder ajudar e cuidar do corpo. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios ainda, capítulo 12, mas vamos voltar um pouco agora nos versículos 4 a 7. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 4 a 7. Você que abriu, diga amém. Você que não abriu, fala aí, calma. Então todo mundo abriu, né? 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 a 7, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Sabe, eu gosto muito dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E é interessante aqui que no capítulo 12, ele está trazendo um ensinamento sobre a união. Nos primeiros versículos que a gente leu, que é no final do capítulo 12, ele está falando sobre que nós somos o corpo, mas no início desse capítulo ele está falando o seguinte: cada um vai ter um dom, separado, individual, mas ele finaliza essa parte falando, visando um bem comum. Mesmo que você tenha um dom individual, esse dom, ele serve para um bem em comum, abençoar o corpo. A segunda coisa que nós precisamos aprender sobre o corpo é o seguinte: o corpo concorda com o Espírito. O corpo concorda com o Espírito. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe o que eu acho interessante? Que aqui ele está falando o seguinte: é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Para quem não sabe, Deus é um Deus triuno, ou seja, 3 em 1. Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo Deus, manifesto nas suas diversas formas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é Jesus, o Filho, e o Espírito Santo é o mesmo Deus, jamais, em hipótese alguma, vai haver divergência de ideias, pensamentos e direções. Ou seja, o Espírito Santo só vai se manifestar aonde realmente existe um lugar de unidade no corpo. Não tem como a gente clamar para o Espírito Santo manifestar num lugar onde nós não estamos agindo como é o corpo de Cristo. Não tem como. Não tem como. Quantas vezes a gente está querendo o seguinte: Espírito Santo, manifesta, vem com o sobrenatural, eu quero ver o teu mover. Mas na mesma boca que clama o Espírito Santo é a boca que fala mal da pessoa do nosso lado. A gente não está tendo um comportamento de corpo de Cristo, mas a nossa boca está clamando para o Espírito Santo. A gente está esperando por um milagre na nossa área financeira, mas quando nós tivemos a oportunidade de abençoar e ser generoso, a gente não fez.
eu estou pedindo uma provisão na minha saúde, mas quando eu soube que alguém estava enfermo, eu não orei. Não vai existir a manifestação do Espírito Santo num lugar onde o corpo está dividido. Não vai. E muitas vezes eu já vi pessoas se perguntar, já vieram para mim e falaram: pastor, aquele culto teve um mover e eu não senti nada. E eu sabendo que aquela pessoa é uma das pessoas mais críticas que tinha. Não houve um mover, ou ela não estava fazendo parte do corpo onde houve um mover. Deixa eu te falar um negócio. Deus é triuno, igual eu falei para vocês. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A questão da unidade. A unidade é uma expressão efetiva de Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus começam a valorizar mais relacionamento com o outro. A comunhão com pessoas e a atuação do Espírito Santo, elas caminham juntas. É lado a lado. Você se dá bem com pessoas, você se relaciona bem, você ama pessoas. Bem provável que você vai conseguir ver na sua vida a manifestação do Espírito Santo. E quanto mais do Espírito Santo você se aproximar, mais você vai conseguir amar pessoas. É um ciclo. Se aproxime de Deus, que você vai amar pessoas. Ame pessoas, que o Espírito Santo se manifesta. Ele se manifesta, você se aproxima dele, e assim por diante. Semana passada teve a conferência, tem pessoa que está falando aqui que foi uma bênção, eu não senti nada. Por quê? Porque quando chegou no dia da conferência, falou assim: achei que era o Dunamis, é esse menino aí, Daniel Alencar. Não quero ouvir ele não. Contrariando o direcionar do corpo. Como é que você vai sentir a manifestação do Espírito? Mas você não sabe. As pessoas me maltrataram. É por isso que eu fiquei crítico. Em 1865, foi abolida a escravidão lá nos Estados Unidos. 5 anos depois, em 1870, nasce um negro chamado William Seymour. Ele cresceu num contexto de puro racismo, muita segregação racial. E nesse contexto, onde ele era perseguido, maltratado, sofria muito racismo, ele não deixou de trazer pessoas de várias etnias para perto, para um intuito: buscar o Senhor. O desejo dele pela manifestação do Espírito era tão grande, que mesmo que muitas pessoas praticavam racismo com ele, ele não ligava. Ele tinha todos os direitos humanos, para não querer andar com brancos, mas ele não se importava. Ele trazia pessoas de toda a etnia, pessoas que queriam se aproximar, e juntos eles buscavam o Senhor. E até que um dia, ele chamou algumas pessoas para orar. E no local onde eles estavam orando, essa casa estava na rua chamada Azusa. Um dos maiores movimentos de avivamento da história aconteceu nessa casa, com William Seymour pregando. A manifestação do Espírito Santo foi tão palpável, que os vizinhos passaram ao redor e começaram a chamar o bombeiro, porque os vizinhos que não eram cristãos, incrédulos, começaram a ter visão aberta de tamanha manifestação do Espírito, e eles falaram: está pegando fogo. Mal sabiam eles que o fogo que eles estavam vendo era o fogo do Espírito naquele lugar. Você quer ver os vizinhos batendo na porta da sua casa e falando assim: ei, o que está acontecendo na sua casa? Eu preciso disso. Você quer ver, você está andando no shopping, as pessoas te param: o que você tem que é diferente? Você quer ver o seu filho que às vezes está perdido e falar: pai, mãe, eu preciso do que você tem. Você quer ver? Começa a buscar o Espírito, mas ao mesmo tempo começa a amar mais pessoas. Se aproxime de pessoas. O Espírito Santo, ele sente-se atraído por local onde existe um povo unido que busca a Ele. Eu não estou descartando o fato que você deve ter o seu momento a sós, porque também é bíblico.
Mas o seu a sós no seu quarto não pode anular o momento de busca em comunidade. Não pode. Alguns anos atrás, nós estávamos aqui na igreja, 24 horas de adoração, que a gente já faz alguns anos. Irmãos, era umas 3:30, 4 horas da manhã. Então, assim, tinha muita presença de Deus, mas tinha muito sono naquela sala também. Até que em um determinado momento eu ajoelho e começo a orar: Senhor, Senhor, Senhor. O sono parece que não deixava eu orar. Até que eu escuto a oração de uma pessoa da igreja. A pessoa clamando. Falei, gente, eu queria ter esse pique, né? Eu queria ter esse gás. Quase 4 horas da manhã, ela clamando como se fosse meio-dia. E ela orava alto: Senhor, abençoe a igreja. Senhor, abençoe o pastor Hugo, a pastora Silvani. Senhor, abençoe os pastores, abençoe a liderança. Senhor, abençoe, e foi abençoando um monte de gente. Abençoe o ministério de louvor, abençoe o pessoal lá do estacionamento, abençoe o pessoal, a mesa de som, abençoe os professores lá do Kids, abençoe as crianças. Até que em um determinado momento, aquela pessoa com tanto sono, mas tanto fervor, ela fala: Senhor, abençoe Satanás. Aí eu olho assim, ela: Satanás não, Senhor, queima. Aí eu falei, graças a Deus ela queimou. Isso é verídico, tá? Só que naquele momento, 2 coisas aconteceram comigo. Primeiro, eu ri muito, não vou mentir. Eu falei, Jesus amado, a pessoa, né? Ela entendeu tanto o conceito de perdão que está perdoando até Satanás a pessoa, né? Só que naquele momento eu falei assim, que alegria poder compartilhar de uma história engraçada num lugar onde tem tanta presença do Espírito Santo. Sabe, eu poderia contar diversas histórias em momentos de presença. A primeira vez que meus pais foram batizados no Espírito Santo, a primeira vez que teve um mover desse batismo no Espírito Santo na nossa igreja com meus pais, foi no momento onde um irmão daquele local, diante de todos, ele se levanta para pedir perdão para minha mãe. Ele fala: pastora Silvani, na época ela não era pastora, Silvani, eu quero te pedir perdão porque eu errei com você. Num ambiente onde houve liberação de perdão para o próximo, foi onde o Espírito Santo se manifestou para ter batismo no Espírito Santo. Sabe, meu irmão, nós queremos ter a manifestação do Espírito Santo nas nossas casas. Eu tenho certeza que você quer ver milagre na sua casa. Eu tenho certeza que eu quero ver cura na sua casa. Eu tenho certeza que você quer ver a alegria que fortalece, a paz que excede todo entendimento. Eu tenho certeza que você quer ver o Espírito Santo atuando na sua casa, no seu trabalho. Mas não adianta se você não amar pessoas. Ame pessoas. Ame pessoas. Essa chave é fundamental para o mover do Espírito. E isso é fundamental para o corpo de Cristo. Terceiro e último ponto está alguns capítulos adiante, no capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, dos versículos 1 a 3. Primeira Coríntios 15, dos versículos de 1 a 3. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 que nós lemos, ele fala sobre o corpo de Cristo, sobre os dons que são para uma única coisa, são para um bem comum. Ali no capítulo 13 ele começa a falar sobre o amor. No capítulo 14 ele fala sobre oração em línguas. E o apóstolo Paulo, ele traz tanto ensinamento desses últimos capítulos, aí ele chega no capítulo 15. Nesses 3 primeiros versículos ele fala o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. No versículo 3 ele fala assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, o que Cristo morreu
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A terceira coisa que nós aprendemos sobre o corpo é que o corpo multiplica. Um corpo saudável multiplica. Apóstolo Paulo, ele traz tanto ensinamento nos últimos capítulos, até que ele chega e fala a seguinte frase: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. O que o apóstolo Paulo está trazendo de ensinamento é o seguinte: eu entendi o que é corpo, com isso eu aprendi a amar, não somente a Deus, mas eu sei que o amor sofre, dói, mas o amor vale a pena. Ele ensina sobre o amor, e depois ele fala a oração em línguas, edifica o nosso espírito, e ele começa a ensinar, até ele chegar e falar: mas o que eu estou lhe transmitindo foi porque eu aprendi. Em outras palavras, o que eu estou gerando em vocês é porque foi gerado em mim, porque um corpo saudável multiplica. O que foi gerado em alguém multiplicou sobre mim, e agora eu quero multiplicar sobre vocês. Eu quero continuar gerando e gerando, porque existe saúde no corpo. Todo corpo saudável multiplica. Se existe saúde em um corpo, multiplica, ele gera mais vida. Vida gera vida. Agora eu fico muito triste, irmãos, eu vou ser bem sincero que eu fico muito triste com uma notícia. E se você veio de outra igreja, eu não estou querendo falar que você não é bem-vindo, você é muito bem-vindo. Mas infelizmente as igrejas hoje que têm crescido mais por pessoas que vieram de outra igreja do que por pessoas que estão conhecendo de Cristo. E de novo, se você veio de outra igreja, você é muito bem-vindo, nós queremos também te amar. Mas o real significado de multiplicação não é quando algum membro do corpo só muda de endereço, mas é quando o corpo ele começa a se expandir, novos membros começam a agregar a esse corpo. E o que eu estou falando é: ide pregar o evangelho. Se você não consegue, se você tem uma dificuldade de olhar para alguém e falar: ei, Jesus te ama, bem provável que algo em você não está funcional em relação ao corpo de Cristo. Porque se existe saúde, nós vamos querer gerar em outros. Sabe, eu acho muito interessante, estudos de teólogos falam que no ano 100 depois de Cristo existiam cerca de 25 mil cristãos no mundo. 200 anos depois, 300 depois de Cristo, o planeta Terra chegou a 20 milhões de cristãos. 200 anos é muita coisa, mas de 25 mil para 20 milhões é muita coisa. Por quê? Porque na igreja primitiva existia um conceito de saúde no corpo. Tinha muito amor, mas tinha confronto, que também era em amor. Sabe, eu gosto muito. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma pregação do Douglas Gonçalves, e ele falou assim, algo que eu achei interessante: nós não devemos gostar uns dos outros, porque quando nós falamos de gostar, nós estamos falando que aquelas pessoas que nós gostamos têm um conjunto de atitudes que está de acordo com o nosso gosto. Eu gosto de uma comida que faz o meu gosto. Eu gosto de um filme que satisfaz o meu gosto. Nós não devemos gostar das pessoas que estão ao nosso lado, nós devemos amar. Porque se nós só formos aplicar o gostar de pessoas, o princípio de amar ele vai ser banalizado. Será que você só quer pregar o evangelho lá no seu trabalho para pessoas que você gosta? Para pessoa que é gentil com você? Será que você está de fato evangelizando e orando só por pessoas que são do seu tipo? Ou você tem orado pelo seu inimigo? Ou você tem pregado o evangelho para a pessoa mais insuportável que é lá no seu trabalho? Você tem amado o seu vizinho que 2 horas da manhã põe um som alto e não te deixa dormir no fim de semana? Nós não devemos gostar da pessoa,
nós devemos amar, porque o amor não é para me satisfazer, mas o amor me coloca no lugar de eu servir o próximo. O amor me coloca no lugar de eu querer me aproximar do próximo. O amor me coloca no lugar de eu me sacrificar pelo próximo. E quando esse corpo, o povo de Deus, começa a se sacrificar uns pelos outros, nós estamos de fato entendendo o sacrifício de Jesus lá na cruz. O corpo de Jesus foi rasgado na cruz para que aqui o povo, o corpo de Cristo pudesse ser unido. Houve uma separação de membros para que aqui houvesse uma junção de membros. Eu quero finalizar, na verdade, falando sobre algo que é igreja. Nós somos igreja. Eu falei no início, Senhor, quanto o Senhor valoriza o relacionamento da igreja? Eu quero falar para você o que não é igreja. Igreja não é um prédio, estrutura, paredes. É muito bom a gente ter um ótimo local para nos reunirmos, mas igreja não é um local, não é um endereço. Igreja não é um hospital. Tem muitas pessoas que falam, a igreja é um hospital para feridos. Em partes, tá? Sabe por quê? Hospital, você só vai quando você está enfermo. E quando sua enfermidade vai embora, quando o seu problema é solucionado, você vai embora do hospital. Se você tratar a igreja como um hospital, você vem aqui precisando de uma cura, de um milagre, e quando o milagre e a cura vier, você vai embora. Então a igreja não é um hospital. A igreja não é um ônibus. Sabe o ônibus, aquele ônibus lotado, que você tolera as pessoas do seu lado, simplesmente porque você está querendo chegar num lugar em comum? Eu tolero as pessoas aqui dentro da igreja, porque no fim das contas a gente tem um desejo de chegar num lugar em comum. Não, você não tem que tolerar ninguém não, você tem que amar. Igreja não é um clube que você paga mensalidade para ter acesso, para usufruir dos benefícios da igreja. Não. Você sabe o que é igreja, meus irmãos? Igreja é corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E se você quer valorizar de fato o corpo dele crucificado, começa a valorizar o membro que está do seu lado, a pessoa que está atrás de você. Começa a valorizar um pouquinho mais o que é o evangelismo. Começa a valorizar um pouquinho mais o nexo na qual você provavelmente já foi chamado. Começa a valorizar mais você abrir a porta da sua casa para receber pessoas. Começa a valorizar mais orar pelos seus inimigos, interceder por aqueles que te perseguem. Começa a valorizar mais amar pessoas mesmo quando você sofre injustiça, porque isso é corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Se coloque de pé no seu lugar, igreja.